Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Carlos Danilo e hoje, com muita alegria, chegamos à nossa oitava aula da nossa disciplina de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Um conteúdo hoje bem interessante para a gente trabalhar e já lembrando o nosso gancho que temos live em seguida e, se Deus quiser, dessa vez vai dar tudo certo. Pois bem, pessoal, e o que a gente tem hoje na nossa oitava aula, professor? Nós vamos estar trabalhando um pouco com os conceitos de lógica digital, operadores lógicos, expressões lógicas de circuitos digitais. Tudo isso, pessoal, associado também para quem já fez a nossa atividade 3 também, para complementar os nossos estudos, tá? E é um conteúdo bem interessante que é bem legal de estar trabalhando. Pois bem, então a gente vai iniciar nossos conceitos sobre lógica digital e por que a gente estuda lógica digital. E pensando, por que quando eu falo de circuitos ou lógica digital, isso é tão importante dentro do computador? Para você entender e compreender bem, todo o nosso computador, aí eu estou falando de toda a parte eletrônica que faz processamento, vamos pensar assim, nós temos circuitos lógicos. Porque a nossa placa de rede, nossa placa de vídeo, o nosso celular, inclusive, ele é todo cheio de circuitos eletrônicos. Ele tem eletricidade rodando. É claro, né? Se não tem eletricidade, é uma bateria. Ah, professor, bateria, por isso que o celular descarrega. Simples fato. Porque se eu tenho a bateria, ok? Ele está passando energia, ele vai gastando, gastando, você vai ter que recarregar. Meu computador não funciona se ele não tiver uma bateria e não tiver energia, porque tudo envolve o circuito eletrônico. Então, quando a gente fala de arquitetura de computadores, nós estamos falando de toda a parte eletrônica do computador também. Então, por isso que a gente estuda os conceitos referentes à lógica digital e circuitos, ok? Pois bem, pessoal, o que seria então nossos primeiros conceitos sobre operações lógicas ou a lógica digital? Vamos entender lá então. As operações lógicas são estudadas pela álgebra booleana, o qual foi publicado em 1854 por George Boole. Consiste na manipulação de objetos que podem receber apenas valores verdadeiros ou falsos, que é 0 e 1, que tem suas bases de circuitos digitais. Então, a ideia de 0 e 1 é o quê? Ele pode receber verdadeiro ou falso, tá? Ou também uma ideia é a gente falar assim, ó, ligado e desligado. Se a gente imaginar no conceito de uma lâmpada, um interruptor, você só pode trabalhar com ele ligado ou desligado. É um exemplo para você entender. Por quê? Se você fecha o circuito, ele pode, vamos imaginar, depende do jeito que você programou, se você fechar o circuito, quer dizer, tem corrente elétrica passando, liga a luz. Não tem, o circuito está fechado, quer dizer, está falso. A luz está apagada. Isso é um exemplo que a gente pode ter de circuito. E o mais interessante, nos circuitos lógicos do computador, os sinais são binários e são representados por níveis de tensão. Então, o que acontece? Ou eu tenho tensão passando, ou não tenho tensão passando. Ou eu tenho tensão alta ou baixa. E por ser verdadeiro ou falso, igual nós já falamos por várias, diversas vezes nessa nossa disciplina, o computador ele só consegue conversar através da linguagem de máquina, e a linguagem de máquina ela é binária, binária, lembra? Tudo 0 e 1. Então por isso que a gente trabalha na linguagem também nesse formato. Complementando, então, os computadores eletrônicos foram projetados para armazenar em capacitores a informação armazenada, de modo através da energia, né? Se tem energia, não tem energia.
Os circuitos eletrônicos digitais trabalham basicamente com dois níveis de tensão, normalmente sinal de entre 0 e 0,5 volts representa zero, quer dizer, baixa tensão, vamos pensar assim. Então, a gente pode imaginar como zero sendo baixa tensão ou nenhuma tensão, né? Não está passando energia. E o sinal entre 1 e 1,5 volts representa 1, quer dizer, como se fosse alta tensão, ou para computador seria ter energia passando. Então, seria esses dois precisos. Por isso que a gente trabalha entre 0 e 1,5, que equivale a 0 e 1. Esse seria o nosso primeiro princípio para a gente entender quando a gente fala de lógica digital e operadores lógicos. 0 e 1, que é o que a gente vai sempre estar passando. Em um computador, o computador é uma máquina digital. Podemos entender que ele é formado por diversos circuitos eletrônicos que trabalham com sinais binários. Então, inclusive, quando a gente foi trabalhar, vimos a nossa aula, né, tudo, inclusive quando vimos a gravação da informação num vídeo que nós tivemos sobre o sistema de hierarquia de memória, nós trabalhamos, inclusive, foi passado um vídeo de exemplo para vocês, como que a informação é gravada e armazenada dentro de um HD de disco, né, que é tudo a partir de gravação eletrônica, né, perdão, eletrônica, elétrica, né, vamos pensar assim, que é tudo entre 0 e 1, tensão e não tensão, através das suas linhas, né, suas trilhas. Então é praticamente isso. O computador a todo momento está trabalhando com esses númerozinhos, 0 e 1. Ele é frenético essa informação. Tem um vídeo até interessante lá na internet que fala como que o processador funciona, como se fosse um feijãozinho correndo para um lado e para o outro, mas é bem legal. E assim, é tudo frenético a todo momento, mas são só sinais binários, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por isso que a gente, nas aulas anteriores, falamos muito das conversões binárias, né? Porque tudo vai chegar no final das contas para o computador, a informação final é 0 e 1. E a gente vai entender também que esses circuitos são conhecidos como circuitos digitais ou circuitos lógicos, que possuem pequenos elementos chamados de portas, que permitem ou não a passagem de sinal binário. Então, através dessas portas, tem uma junção, né, tem algumas validações nas portas para saber passa sinal ou não passa sinal. Nisso, a gente pode entender que as portas lógicas são elementos mais básicos e elementares de um sistema computacional. Elas são responsáveis por realizar as operações lógicas sobre os bits. O valor de entrada e saída sempre são números binários, quer dizer, binário, pessoal, vamos lembrar das aulas anteriores? 0 e 1. Nunca vai ser 2, nunca vai ser 3, nem nada do tipo. É 0 e 1, nenhuma letra. Se no hora de montar o seu circuito lógico está dando uma informação diferente de 0 e 1, está errado. Então, sempre 0 e 1. Cada porta lógica realiza uma tarefa trivial. Afinal, quais são as portas lógicas que a gente vai estudar nesse momento? Existem outras portas lógicas que a gente vai ver também, mas eu vou acabar focando nessas principais que seriam alguns exemplos. Vamos trabalhar com 6 operadores lógicos, sendo ele o E, que é o AND, o OU, que é o OR, o NÃO, que é a negação, o NOT, não E, NAND, o não OU, NOR, e o OR exclusivo. O que acontece? Nisso tudo, a gente vai acabar tendo alguns exemplos, né? E cada exemplo é associado também a uma coisa chamada, para fazer a comparação, né? Se vai passar atenção, não passa atenção, é utilizado muito uma situação chamada tabela verdade. Essa tabela verdade, ela vem da matemática, que é uma forma da gente fazer algumas validações. Mas afinal, professor, o que é uma tabela verdade? Vamos lá. A tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Com o uso dessa tabela é possível definir o valor lógico de uma proposição, quer dizer, o que eu estou validando, a proposição que eu estou validando. Isso é saber quanto essa sentença é verdadeira ou falsa. Então, a partir disso, dessa verdadeira ou falsa, a gente monta uma sequência. E a gente sabe se passa atenção ou não passa atenção. Vamos aí só para a gente complementar também. A tabela verdade. Utiliza a tabela verdade em proposições compostas, ou seja, sentenças formadas por proposições simples. Pessoal, o que é proposição que eu estou falando todo momento? Seriam as portas lógicas. Mais para frente na aula ainda a gente vai entender um pouco melhor o que são essas preposições, tá? Sendo que o resultado do valor lógico depende apenas do valor de cada preposição. Tá, antes da gente dar tilt na cabeça e falar, professor, vou sair da aula, não quero mais isso. Não, essa vida não é para mim. Se acalmem, respirem nesse momento. A gente vai primeiro entender como funciona a tabela verdade.
E quando a gente for começar a estudar um pouco mais à frente os demais conteúdos, a gente vai entender que como que é a preposições composta, o que que é uma preposição simples, a gente vai entendendo e vai conseguindo levar bem. Primeiro aspecto, então, vamos tentar trabalhar com a tabela verdade. Tabela verdade simples, vou colocar meu ponteiro da caneta aqui, seria duas entradas. A preposição, essa preposição que eu estou trabalhando aqui, vamos colocar sendo a end, que é o caso do e, tá? Que é igual ao e. O que acontece? O P e o Q seriam entradas. Então, o que acontece? Se para os dois darem, para que o resultado seja V, vamos imaginar, para ficar mais fácil, o V sendo zero e o F sendo 1, tá? Aqui eu coloco V e V, quer dizer, 0 com 0, resultado E, deu 0. Tudo bem? A gente vem agora aqui. Podia ser o contrário também, eu coloquei 0 só para a gente simplificar. Podia ser 1 aqui, 0 aqui, não tem problema nenhum. Que geralmente, às vezes, alguns entendem mais fácil. Vamos colocar o V sendo. Vamos pensar, colocar o V sendo 1, às vezes fica mais fácil o pessoal entender. Vou colocar assim, usar dessa forma, verdadeiro e falso. Aí fica às vezes mais fácil para vocês entenderem também o que eu quero dizer. Então, vou colocar verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, que equivale a 1. Verdadeiro e falso, quer dizer, vai dar falso. Por quê? Para dar verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Falso e verdadeiro, para dar certo na composição de E, tá? Tô falando do E, tá? Esse valor tem que ser igual a esse, então vai dar falso. E por fim, falso e falso, dá falso também. Na composição de E, pessoal, ó, E, ambos têm que ser igual. Se tivesse uma terceira composição aqui do lado, ó, entrando aqui, vamos imaginar, sendo V, V, V e V. Tudo V. O que acontece? Na proposição E, todos os elementos da mesma linha tem que ser V. Se um dos elementos for falso, ó, são três entradas, verdadeiro, verdadeiro, falso. O resultado acaba sendo falso. Por quê? Para dar verdadeiro, todos os resultados têm que ser iguais. Ok? Isso aqui é uma ideia, uma proposição, é um exemplo. A gente vai usar muito esse conceito quando a gente for começar a entender um pouco mais os demais elementos. Tá? Mas fique tranquilo, a gente vai devagarzinho conhecendo um pouco mais. Então vamos lá, primeira porta, que é a porta e ou AND, foi justamente o que eu falei para vocês. Ao operador e ou AND, representado pelo símbolo de um ponto, tá? Esse ponto, pessoal, aqui, ó, essa é a representação, expressão textual. Pode ser que em alguns momentos vocês vão encontrar o ponto, em vez de ser um pouco mais no meio, como se fosse um ponto final aqui no meio embaixo. É a mesma coisa, tá? É o mesmo exemplo. Continua sendo o mesmo exemplo, ok? Só que se eu tiver assim também, pessoal, ó, sem nada, AB sem nada, também é o E, tá? Então, desse jeito aqui, ó, AB junto também significa o AND, tá? O que geralmente a gente tem uma outra informação seria o ou, mas vamos lá. Ok? Essa porta será analisada dois ou mais valores de entrada e retorna 1 apenas se todos os valores de entrada forem 1. Então, o que acontece? Olha a tabela verdade aqui. Se 0 e 0, dá 0. Quer dizer, só vai retornar 1, ó. Só retorna se todos os valores forem 1. Se tiver 1, 1, quer dizer, o 0 é como se fosse, nesse caso aqui, o falso, né? Podemos pensar. E o 1 seja verdadeiro, um exemplo. Então, 0 com 0 com 0, não passa atenção. Tem um passando uma linha, ó, tá vendo? Tem um A e B, tá? Uma dos nossos fios está passando tensão, o outro não passa. Como é E, então ambos têm que ser 1, senão não passa. 0. 0 e 1 dá 0. Só vai passar tensão quando os dois forem 1. 1 e 1 dá 1. Então, se for 0 e qualquer coisa, vai parar aqui. Entenderam? Então, a gente tem esse primeiro princípio. Pois bem, pessoal, vamos lá agora. Então, o OR, que é o OU.
Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é o seguinte também. Visualmente e graficamente, a gente consegue identificar quando uma porta é E por conta da sua parte visual. Vocês percebem que quando ela é ou OR, ela é um pouquinho diferente a sua concepção. Então é isso que a gente tem que entender e analisar também. Visualmente a gente consegue entender, tá? Agora a porta OR, ele é o símbolo é um sinal de mais, quer dizer, agora tem uma simbologia diferente. Ela usa dois ou mais valores de entrada e retorna 1. Se qualquer um dos dois valores for 1, ele retorna. Então mudou um pouco agora. Porque independente, se for tudo 0, 0 e 0, ele vai retornar 0. Mas se alguma das portas de entrada que ele está validando, no caso é A e B aqui, ó, for 1, ele retorna 1. Então se for 0 e 1, retorna 1 também. Se tivesse uma terceira porta, professor, eu vou colocar aqui no meio, sendo a porta C, por exemplo. E aqui puxar do ladinho mais uma caixinha. Vamos imaginar agora que continua sendo 0, que 0, 0 e 0. Tudo 0 na C. A entrada binária tudo é 0. O que acontece? A coluna do x, o que seria o resultado? Ia mudar? Não. Por quê? Dos três elementos, dois são 1. Então dá 1. Dos três elementos, pelo menos um deles é 1. Então retorno é 1. Pelo menos dos três elementos, um deles é 1, retorna 1 também. Então, no caso do OU, seria a forma. No caso do E, só retorna 1 se todos os elementos forem 1. Já no caso do OU, se eu tiver 3, 4 na entradas de dados, se pelo menos um desses elementos voltar a 1, tiver 1, eu retorno 1. E o NOT, que é um não, ele tem um detalhe bem interessante, pessoal, que é a forma de visualmente a gente entender ele. Eu posso coçar um traço em cima da letra, que é o que está aqui. Eu posso ter o til na frente, que é isso aqui, ó, um til e a letra A, que simboliza a negação, tá? Ou um traço, uma aspa simples, talvez, após a letra também funcionaria, que eu teria aqui um tracinho. Basicamente, ela inverte o valor de entrada. Então, assim, se eu tiver uma negação, no início da minha expressão tiver ou um til ou a expressão tiver um traço em cima, ele nega. Então, se eu entro, bem fácil. Se a minha entrada é 0, ele troca para 1. Se a minha entrada é 1, ele troca para 0. Então, a gente vê por essa simbologia aqui. O não E. O não E ele é interessante porque ele continua sendo AND, que é o E, só que agora ele tem um símbolo de negação. Não E. Então, ele pode ter, igual aqui, o til também, então representando A e B. Só que o não E, que é a expressão do NAND, ele não vai na letra, ele vai fora da aspa. Então, isso aqui é o sinal de negação, a expressão de negação. Simples, o que era 0 vira 1, no final que é 1 é 0. Se aqui fosse, igual tá vendo, ó, antigamente 0 e 0, nos slides anteriores nós vimos que 0 e 0 dava 0, só que ele inverte. Como eu sei que ele está invertendo visualmente? Tem uma bola aqui, ó, nessa expressão, nesse pontinho. Então, graficamente eu consigo ver assim e textualmente dessa forma ou dessa forma aqui, tá? Então, graficamente e textualmente eu consigo definir dessa forma. Se o valor de final fosse 0, vira 1. O que fosse 0 vira 1, vira 1. E o que era para ser 1, ó, ele inverte para 0. É o não e, ele inverte. Existe também o não or, que é a mesma imagem, só que com uma bolinha aqui na frente. O que ia acontecer? Todas as expressões, o que era para dar 0 vira 1, que é 1 vira 0. Ele sempre vai inverter o final. Visualmente a gente consegue identificar assim. Tudo bem? Temos um outro também que é mais interessante, que é o OR exclusivo, ou SHOR. Ele é representado por um símbolo de mais com um círculo dentro. Ela analisa os dois valores de entrada. Retorna 1 se apenas um dos valores de entrada for 1. Se ambos forem 0, ele retorna 0 também. Olha que interessante. 0 e 0 retorna 0. Só que se forem iguais, valores iguais de entrada, ó, 1 e 1, ele retorna 0 também. Só vai retornar 1 se um dos elementos forem 1. Ó, entre dois elementos, 0 e 1, um deles não pode ser. Se tivesse mais uma linha aqui do lado. Se aqui fosse 1, aqui fosse 1 também, e aqui fosse 0, não tem problema, porque pelo menos um dos elementos é diferente. Ó. Se um dos elementos for diferente,
retorna em 1. Se todos os elementos iguais, sempre retorna 0. Esse seria o XOR exclusivo. Tudo bem? Seguindo então, pessoal, a gente vai compreender agora como resolver um circuito lógico, porque a gente aprendeu individual, agora a gente vai entender como funciona na prática um circuito lógico. Vamos pensar assim, prática quer dizer assim, através de um circuito composto, que a gente viu todos individuais. O primeiro aspecto que a gente tem que ter é identificar o que é cada elemento. Então eu tenho ali o não, o ou e o e. Então eu já identifiquei cada um, agora eu vou dar valores. Vamos imaginar que o A entra com 0, o B entra com 1 e o C com 1 também. O que acontece? O 0 vai se manter até o final. O 1, ele tem uma negação, ele inverte, então ele sai de 1 e vira 0 aqui. E esse 1 ele vai seguir até o final, até aqui. Ok? E agora, professor, o resultado desse OU, que é o quê? 0 ao 0 retorna 0. Então, o resultado dessa expressão eu vou juntar, que vai ser 0 aqui, né? Ó, na verdade. Então, 0 e 1, lembra da porta lógica? Para dar 1, pessoal, com E, só se os dois forem 1. Então, o retorno final é 0. Esse seria um exemplo que a gente vai ter. E vamos lá, nós vamos praticar um pouquinho, que a ideia é que você está elaborando um sistema com o objetivo final é acender uma lâmpada. No final você deve informar se a luz fica acesa ou apagada. Caso for 0, a luz ficará apagada. Se for 1, ficará acesa. E o mais legal disso tudo é esse circuito bem grande, bem legal, bem interessante aqui, que por coincidência a gente vai deixar para a gente fazer, praticar na nossa live. Tá? Eu não vou resolver ele agora, eu vou deixar para a gente praticar e fazer ele na nossa live, para a gente ter um conteúdo bacana para a gente conversar. Então, eu não vou resolver agora, você vai para a live que a gente vai resolver e a gente vai saber o resultado final aqui nessa lâmpadazinha, fica acesa ou apagada. Beleza? Então, agora seguindo, então, a gente vai falar um pouco na parte final sobre expressões lógicas. O que é uma expressão lógica? Uma expressão lógica é o circuito lógico por meio de uma expressão textual. A gente vai escrever esse circuito. Essa seria a nossa ideia da expressão lógica. A gente já viu o circuito graficamente, a gente vai escrever em modo de expressão textual o que é este circuito. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro passo que a gente vai ter que entender é identificar as expressões de modos individuais. Então, eu separei sendo S1 sendo negação de B. S2 seria o A, que é a entrada direta, mais a expressão de não E. Esse mais é porque é um OR, que é um OU. Por final, minha expressão final é o S2, que é esse conjunto aqui, ponto, com letra C. Como que isso ficaria? Vamos lá. S1 é não B. Juntando com A de S1, no final sendo S2 por C. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar o A ou não B dentro de parênteses. Por que dentro de parênteses? Porque eu primeiro preciso fazer essa expressão para depois eu fazer a expressão de fora. Por quê, pessoal? Percebam que eu dependo do resultado de A ou não B para depois eu fazer com C. E aqui vale aquelas regras matemáticas, que é o quê? Quanto menor o parênteses, você começa resolvendo o parênteses menor primeiro, depois se tivesse mais parênteses aqui, ó, vocês iam indo para os parênteses de fora. Então essa é a ideia. Então a expressão lógica desse circuito que nós estamos vendo é dentro de parênteses A ou não B, ponto C. Por que ponto C? Porque é o E, que é o AND. Tá? Essa seria a nossa expressão lógica para a gente entender um pouco mais. Vamos a mais um exemplo, então. Aqui eu tenho dois conjuntos. O que vale lembrar e entender agora? Eu tenho A ou B, C ou D sobre E. Pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo que tem um ponto bem no meio? Esse ponto aqui, ó, tá? Equivale a essa expressão. O que você pode entender? Que fora esse ponto eu não tenho mais nada, nem para um lado nem para o outro. Eu tenho só dois conjuntos. Se eu passasse uma linha no meio aqui desse ponto, ó, desse jeito, o meu lado esquerdo seria a minha parte superior aqui. Ó. Vamos pensar com o bloco A.
E o meu bloco B seria a minha parte inferior. Então, nessa junção aqui, é um pequeno, mas se eu tivesse mais, a gente vai aprender com mais valores, né? Essa seria a nossa expressão primária. Então, AB, CD. Sempre a gente identifica o pedaço primeiro antes de fazer a união total. Seguindo, então, a gente tem uma outra expressão lógica aqui para a gente estudar um pouco também. A gente vai primeiro identificar AB, AB. Só que presta atenção que o A e o B estão sendo negados. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ser A e B, vai ser não A e não B que está aqui embaixo. Essas expressões, ambas são AND. Ambas são AND. E essa expressão está meio tortinha, mas é OR, do OR. Então, o que acontece? Eu vou primeiro identificar os conjuntos. Colocar dentro de parênteses. Não A e B. A e não B. E agora eu vou fazer a união dos dois. Como os dois estão separados, eu vou unir como? Com um U mais aqui na frente. Ó. Então, ele fica entre um e outro. Lembrando, como se fosse da esquerda e direita. Tá, professor, mas aí eu te falo o seguinte. Esse você não usou nenhuma negação. Como se fosse para usar negação em nenhum deles? Vamos imaginar que eu coloco a negação aqui, ó. Nesse aqui. Esse não há, fica um não aqui na frente. Então, como ficaria essa expressão, professor? O que acontece? Eu teria que fazer isso aqui, ó. O não A ponto B, fecho. Opa, vou refazer porque ficou meio feio. Tá. Vou fazer mais certinho agora. Vamos lá. Se fosse um não aqui. Não há parênteses. Não há um ponto B, fecha parênteses, quer dizer, essa expressão está sendo negada. Ou o valor desse do A ponto não B. O que acontece? Essa expressão não é negada por inteira. Tá? Essa expressão do jeito que eu estou fazendo aqui, ela só está negando esse trecho aqui, ó. Seria somente esse resultado aqui que eu estaria negando. Se eu tivesse um pontinho aqui, ó, no final, aqui nesse não ou aqui também, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Se eu colocar só assim, eu tenho a expressão somente dessa. Se eu quero fazer o resultado inteiro ser negado, inteiro, eu abro o parênteses de novo e nego tudo. Aí eu tenho essa expressão de não aqui. Então, os tios que vão fazer. Se o tio menor, quanto mais próximo do tio, seria isso aqui. O não há. Se não, essa expressão aqui. Se não, expressão externa. Ok? E aí, pessoal, aí eu faço o convite que a gente vai escrever essa expressão lógica, identificando pedaço a pedaço. Nós já identificamos e vimos se a luz fica acesa e apagada. Só que agora nós vamos fazer o quê? Identificar a expressão lógica de todo esse circuito. E isso a gente vai fazer então na nossa live. Então, pessoal, eu espero todos vocês na nossa live para a gente conversar. Acredito que dessa vez vai dar tudo certo. Se do que precisarem, o professor Rafael fica à disposição. Acredito que a gente vai conseguir ter bastante conversa e contato na nossa live de hoje, ok? Um forte abraço a todos, bons estudos. O que precisar, a gente fica sempre à disposição. Até mais, tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito não